E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre evolução, tá? Um tema tão polêmico nos dias de hoje, quando você aí envolve processos evolutivos e quando você envolve aí a religião. Será que realmente quem é evolucionista não pode acreditar em Deus? Ou, teoricamente, quem acredita em Deus não pode acreditar que houve um processo evolucionista? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e sobre tudo que envolveu esses processos evolucionistas, tá? Vamos dividir essa aula em três partes. Vamos falar de evidências, teorias evolucionistas. Só que nas teorias evolucionistas nós vamos aí dividir em duas. Vamos falar das antigas teorias e das novas teorias. Estão prontos? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho do que é evolução, tá? É um termo muito usado hoje quando você quer dizer que um indivíduo melhorou, progrediu. Mas o que é que consiste a evolução? Todo indivíduo que se transforma, que se adapta aos locais, que melhora a sua condição de vida por conseguir suportar as pressões do meio indivíduo, está evoluindo, está progredindo. Tá? Não existe evolução quando você perde algo ou quando você não se adapta a algum local. E aí todo mundo encara como evolução mudanças físicas, aonde o indivíduo cria uma nova condição e não necessariamente essas mudanças têm que ser drásticas. E pequenas adaptações podem realmente ser considerados processos evolutivos. E qual é a grande polêmica entre evolução e religião? O que é que aconteceu? Você tem que passar do princípio que as religiões sempre acreditaram, certo, no criacionismo, aonde Deus criou todas as coisas. Então aí você já tem um primeiro ponto de dubeidade, né? Aonde você tem uma religião que diz que existe um arquiteto, um criador. E nos processos evolucionistas, basicamente, os grandes evolucionistas dizem que isso não aconteceu, que o criador de tudo, que o modificador de tudo é o meio ambiente. Então aí você já tem uma controvérsia, tá? E ainda mais no ponto de vista religioso, antigamente a religião ela criava um pensamento chamado fixismo. Além de Deus ter criado tudo, ele ainda não deixa nada se modificar. Ou seja, eu criei aquilo daquele jeito e aquilo vai permanecer imutável a vida toda. Então não existe evolução aonde uma coisa é fixa, não é verdade? Então aí você já tem uma disputa de pensamento. Peraí, as coisas não se modificaram, as coisas não evoluíram, porque se eu paro para pensar numa adaptação, numa seleção artificial de um lobo que diminuiu seu vigor híbrido, ele mudou. Será que Deus criou lá na criação os animais domésticos? A Bíblia diz que sim. Mas esses animais não se adaptaram, então essas lutas de pensamento, ela acaba criando essa dubiedade. Não vamos entrar aqui no mérito do que você acredita, certo? Mas hoje há um grande ramo da biologia aonde afirma que pode sim haver evolução com criação. Houve sim um criador, alguém que pensou, arquitetou, calculou, e isso não impossibilita que esse criador tenha criado variantes, possibilidades. Se acontecer isso, você vai agir desse jeito. Se você acontecer aquilo, vai agir daquele jeito. Se o clima mudar, se o ambiente mudar, se você for se alimentar disso, se as condições ambientais mudarem, você também muda. Como a aula de hoje é sobre evidências evolucionistas, nós vamos focar no pensamento que teoricamente dá suporte para alguém alegar que houve evolução. E um dos principais suportes são os fósseis. Os fósseis são evidências claras que houve um determinado tipo de indivíduo na Terra e esse indivíduo não existe mais. Então aquele pensamento fixista religioso não pode estar certo. Mas será que a Bíblia é fixista? Não, a Bíblia não é fixista. Aquilo é um dogma religioso. Interessante que na época de Darwin, quando Darwin
mencionou nas suas viagens que encontrou esses fósseis, encontrou dinossauros e contou para a filha, e a filha, numa aula de ciências na escola, onde o professor dela era um padre, falou isso, o padre colocou a filha de Darwin de castigo. E Darwin, quando soube disso, ficou muito irado. Ele não foi tomar as ações com o padre na época, porque ele era um padre familiar, era um padre da cidade, a esposa de Darwin é altamente religiosa, era próxima ao padre, mas isso foi um dos motivos da ruptura de Darwin com a igreja. Ele ter uma evidência, ele ter visto algo e alguém não acreditar simplesmente porque ele não viu, ele não era capaz de entender aquilo. Então Darwin, ele acaba se rompendo da igreja por isso. E o que é que são os fósseis? Os fósseis são pedaços de animais ou plantas que foram soterrados, que foram cobertos geralmente por argila. Essa argila é pressionada e ela faz ali uma marca. E com o tempo, quando esse animal se decompõe, ele deixou naquela argila a sua marca. E ali você consegue observar essas evidências, entender que tipo de animais tinham, qual era a sua formulação, qual era o tipo de alimento que ele comia, por observações desses esqueletos, dessa dentição, do tipo de movimentação, e daí nós conhecemos os dinossauros, né? O biólogo Walter Bock acabou dando aí uma noção teórica do que eram processos adaptativos, né? Ele falou que a adaptação era a condição de cada indivíduo de se interagir com o meio e se mostrar capaz de sobreviver naquele meio, tá? Você tem que entender que o meio ambiente, ele é diverso. Você tem altitude, você tem insolação, você tem vento, você tem vários fatores bióticos e abióticos que vão influenciar no local, tá? Você tem animais com altos valores adaptativos, tá? No caso aí um exemplo é a tilápia, que ela é africana, mas aonde você joga ela sobrevive, e você tem animais de baixíssimos valor adaptativo. Se você modificar aquele animal daquele bioma, ele não sobrevive mais. Até onde vai a capacidade de adaptar? Isso é uma discussão muito interessante. Todo animal tem essa capacidade. Essa capacidade vai ser perdida, vai ser aumentada ao longo do tempo. O que é que gera esses processos adaptativos, né? Então, aí nas evidências evolucionistas, você sabe que os animais têm essa capacidade, você tem essa capacidade. Você passa muito tempo aí sem pegar sol. Quando você vai à praia, você fica mais escuro, mais morena, a sua pele está se adaptando. Dentro desses valores adaptativos, eu tenho aí dois exemplos, né? O primeiro exemplo é a camuflagem. O que é que significa se camuflar? É você tentar procurar lá no ambiente um modo de não ser visto, né? Nós temos aí na primeira figura uma raposa do Ártico. Essa raposa do Ártico é um exemplo ótimo para esse processo. Olha, entenda, quando não está nevando 3 meses por ano, aonde aparece uma vegetação mais escura com pedras, ela derruba os pelos brancos e passa a ficar escura. Quando ela chega aí devagarzinho, né, tentando capturar os seus alimentos, comer alguns ovos de alguns répteis, comer algumas aves. Então ela tem que se esconder. Passou a nevar, o clima mudou, agora o ambiente está branco, eu derrubo meus pelos e passo a ser branco. Isso está no seu DNA. Aí começa a discussão. Ah, aquela raposa chegou no ambiente, se adaptou e sobreviveu. Beleza. Ah, esse indivíduo foi criado dessa maneira. Ele foi pensado dessa maneira, ele foi idealizado dessa maneira. Outro exemplo aí é o mimetismo. Quando você imita o meio ambiente ou outro animal, você tem aí um lagarto, né, onde esse lagarto está imitando a folha, a secura da folha, a cauda chega a imitar a dobradura da folha e tentando... Ah, isso não é uma camuflagem, é um tipo de camuflagem, mas ele está imitando uma característica de outro ser vivo, né, que no caso aí é a planta. Você vê aí uma coruja, né, que está imitando o padrão de uma casca de árvore.
árvore. Então ela pode ficar ali quietinha, evita predador, acaba conseguindo uma presa, porque ela fica quietinha, abre o olho, passa ali um rato, ela ali um roedor, ela vai lá e come, né? Eu tenho outros animais que imitam padrões, como as falsas corais, né? Quem é em sã consciência que vai se perguntar se aquilo ali é uma coral verdadeira ou uma coral falsa, mas é fácil de você identificar. As corais verdadeiras, ela tem um padrão circular, né, lá em todo o corpo. Já as corais falsas, no seu abdômen, tá branco. E aí você vai pegar um galinho e virar para saber, vai se arriscar, um animal foge. Nós temos aí pensamentos, né, evolucionistas, pensamentos de melhoramento de indivíduos, de biólogos, que acabam tentando explicar esse... Nós temos aí Ernest Haeckel, pensou na biogenética, na teoria da recapitulação, aonde ele afirma que indivíduos são capazes geneticamente de memorizar efeitos evolutivos de seus antecessores e passar para os seus filhos e herdar essas características e pegar aquelas modificações benéficas para ele mesmo, né? Interessante. Isso explicaria, por exemplo, como mostra nessa foto, por que que você, que é um humano que vive no ambiente terrestre, lá no desenvolvimento embrionário você tem guelras. Você não sabia? Exatamente. Você, durante o desenvolvimento embrionário, nos 3 primeiros meses, você tem fendas faringianas, que se arremetem às fendas faringianas dos peixes. Ou seja, me mostra que eu deveria viver na água, mas essas fendas faringianas fecham, viram o processo faríngico, né? Viram o tubo faríngico, a faringe, e esse tubo faringiano vai permitir que você tenha uma respiração pulmonar para viver no ambiente terrestre. Ou seja, mesmo que eu viva no ambiente terrestre, em algum momento da minha biogenética, da minha recapitulação de leitura do meu DNA, aparece uma característica que foi de um ancestral que teve a necessidade, teoricamente, os anfíbios, né, de sair do ambiente aquático, que ele tinha fendas faringianas enquanto girino, muda a fase de desenvolvimento, passa a ser sapo e vai para a terra. E aí eu fecho a fenda faringiana e crio um tubo respiratório ou respiro pela pele, cria um saco pulmonar e respira pela pele. Mas isso aconteceu enquanto adulto. Em você acontece enquanto feto. Então nessa foto mostra cordados como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E mostra como eles têm semelhanças evolutivas. Mas Darwin falou o seguinte: não, isso aí é uma ancestralidade comum. Mostra que em algum momento eles convergiram de um animal vindo do mesmo ponto evolutivo, que eu vou falar nas próximas aulas. Outro exemplo de evidência evolucionista são os órgãos homólogos e os órgãos análogos, tá? O que é um órgão homólogo? É aquele órgão que mostra uma semelhança evolutiva dentro de um grupo. Ou seja, ele não necessariamente tem a mesma função, mas ele tem a mesma origem embrionária. Se ele tem a mesma origem embrionária, mostra que ele vem do mesmo gene sequencial. O teu DNA, ele tem os genes DEX, que são os comandos principais, as linhas de comandos programáveis, que começa tudo dali, e depois você tem as linhas subsequentes que vão seguir esse comando. Então, se tua cabeça vai estar num tronco, se ela vai estar na vertical, na horizontal, se você vai ter apêndices, esses apêndices são pernas, são braços, certo? Depende dos genes subsequentes ao gene DEX. Se você vai ter apêndice superior, os braços, está lá no DNA da mesma família sequencial, para você ter braço. Agora, o que aquele braço vai fazer, como é que ele vai fazer, quantos dedos ele tem, qual é o formato da mão, se é uma pata, se é um casco, vai variar. Mas o formato do braço, se eu sou um parente, ele tem que ser o mesmo, já que ele tem a mesma origem embrionária. Observe a foto. Você tem gato, cavalo, homem, um morcego e uma baleia. Animais que vivem em ambientes que têm utilização do braço, da pata dianteira, da asa, da nadadeira diferente. Mas olhe a
formulação óssea é idêntica. Você tem tarsos, metatarsos, você tem todos os ossos iguais, ou seja, nós somos evolutivamente parentes. E dentro dessa homologia, você cria aí uma situação chamada divergência evolutiva, apoiada por Darwin. O que é a divergência? Ora, se eu consigo, a partir do mesmo ramo de gene, criar variações, então essas variações me permitem viver em vários ambientes, em várias situações. Quando Darwin chegou lá em Galápagos, ele viu vários pássaros com basicamente a mesma formulação, vivendo em locais diferentes, comendo coisas diferentes. Por isso eles tinham bicos diferentes, os tendilhões. Já em contrapartida, eu tenho os órgãos análogos, que mostram uma separação grande entre os grupos. No órgão análogo, eu tenho uma mesma função, mas não necessariamente eu tenho a mesma origem embrionária. Então eu tenho a asa de um morcego e comparo com a asa de uma libélula, de um inseto. Ambas vão passar para voar. Opa, então a função é voar. Beleza, massa. Vamos voar com essa asinha, show de bola. Mas quando você olha a estrutura, elas não têm nenhum tipo de semelhança. A asa do morcego tem os seus ossos, né? Todos colocados em ordem com a musculatura. E quando você chega na asa do inseto, é uma membrana com proteína. E aí, não tem nenhum tipo de semelhança, mesmo que seja para a mesma função. Faz você pensar em quê? Que esses animais, eles vieram de ramos diferentes e se adaptaram à necessidade de voar. Eles não têm parentesco. Então aí você, a partir dos órgãos análogos, consegue criar aí uma separação de grupos. E isso apoia um pensamento também darwiniano chamado convergência evolutiva. Quando vários animais diferentes de vários grupos, pela necessidade de viver no mesmo local, tem um formato, um padrão igual. Então eu tenho aí 2 peixes, um cartilaginoso e um ósseo, 2 mamíferos, um golfinho e uma foca, e tenho uma ave, tá? Então eu tenho 3 grupos, peixes, aves e mamíferos. Mas todos têm um formato do corpo parecido. Porque eles necessariamente capturam seu alimento aonde? Na água. Ele tem que ter um formato de corpo que permita o rompimento da água mais facilmente. Ou seja, eles podem ser de grupos diferentes, mas evolutivamente, pela sua necessidade, eles convergiram para ter o mesmo formato. Característica evolutiva. E hoje, com o advento e o melhoramento da tecnologia, você consegue fazer pesquisas evolucionistas muito mais claras. Olha aí o exemplo dessa figura que mostra o parentesco de DNA de uma molécula chamada citocromo C, que trabalha na síntese de carboidratos na cadeia transportadora de elétrons. Você consegue observar que o citocromo humano é muito parecido com o do macaco. 98% de semelhança. Mas quando você compara com o porco, quando você compara com o pato, que é uma ave, com a tartaruga, que é um réptil, com o peixe, até chegar nas algas, você vê que essa diferença vai se distanciando. Às vezes você se pergunta, por que lá na escola eu tenho que estudar toda aquela sequência, poríferos, quinidários, plateumintos, nematelmintos? Porque hoje nós sabemos as semelhanças, os parentescos entre os indivíduos dentro dos grupos animais. Então você vem do menos parente do humano até chegar nos mamíferos, que são os parentes dos humanos. Bem, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Esse aí foi o início do nosso processo de aula, né? Falamos aí de algumas evidências que provam ou não a evolução. Vamos falar agora das teorias evolucionistas lamarquistas e darwinianas, principalmente, e depois vamos falar do neodarwinismo, tal teoria sintética da evolução, que é aquela teoria que já pega aí as novas técnicas, né, de DNA e de outras informações. Obrigado pela atenção de vocês e tenham um bom dia.